4 dicas para você encontrar uma super motivação para escrever o seu livro. Vem comigo. Você está precisando de mais motivação para escrever um livro, para concluir uma outra tarefa qualquer? Como é isso na sua cabeça? Você acha que a gente precisa sempre de motivação ou você acha que isso é uma besteira? Vou te dizer desde já, precisamos sim, isso é comprovado, precisamos nos motivar para concluir uma tarefa, porque senão a tarefa fica de lado. E como fazer isso? Geralmente o problema com a automotivação é que ela sempre leva a pessoa a procrastinar. Ou seja, a empurrar com a barriga, a deixar essa tarefa sempre para amanhã, amanhã e amanhã você faz. E o amanhã o que acontece? Ele nunca chega. Todos nós já passamos por isso. Tenho certeza que você sabe como é isso ou está vivendo isso nesse momento. Deixa eu te dizer o que acontece. Muitas vezes o problema com a falta de motivação e que leva à procrastinação é porque você está enxergando um trabalho muito grande, muito complexo. A gente sabe que o nosso cérebro ele está sempre economizando, querendo economizar energia, tá? Isso não sou eu que estou falando, não, nem é uma coisa mística, é ciência. O cérebro ele está em busca de economia de energia. Então ele olha para aquela sua tarefa, seja escrever um livro ou qualquer outra coisa, e ele diz: ah, isso é muito grande, eu não vou saber fazer isso agora, deixa para daqui a algumas horas, deixa para amanhã, eu vou estudar um pouquinho mais aqui e amanhã eu concluo essa tarefa. Dizem também que o responsável por esse processo todo é a nossa censura, né? E isso causa um estranhamento, né? Porque não somos perfeitos. Não temos como fazer um trabalho que seja considerado sensacional. É como escrever um livro, por exemplo. Você pode começar não sendo um grande livro. Desculpa te dizer isso aqui. Você pode começar mais ou menos em algum momento da sua vida, se você escrever muito, se você começar a trabalhar com vontade, estudando, lendo, você pode escrever algo que você considere ou que os outros considerem um pouco mais perfeito. Mas por enquanto não, o seu trabalho é começar a escrever. Então esse sentimento de perfeição é um dos sentimentos capazes de te desmotivar, de te levar a essa procrastinação. O que eu quero dizer para você é que essa sensação de que algo tem que ser perfeito, ela é boa, ela não é tão ruim assim. E é por isso que os escritores vão estudar, vão ler, vão dar aula, inclusive, para cada vez aprender mais. No entanto, tem uma hora em que ele tem que sentar diante do computador, ou se ele escreve no papel, ele tem que sentar e começar a escrever. Ele não pode ir postergando isso, que é o nosso tema aqui. Como parar de postergar, de procrastinar e se automotivar para isso. Eu, por exemplo, estudei artes cênicas e tem uma coisa no teatro que é muito parecida e a gente pode trazer para a nossa realidade. Você estuda o texto, você estuda o subtexto no teatro, você estuda várias técnicas de atuação, você trabalha o corpo, você faz exercícios de voz, de dicção, 20 mil coisas, mas na hora de subir no palco, você não pode pensar nisso. Você não pode pensar nessas 20 mil coisas na hora que está no palco. Você simplesmente está no palco atuando. Aquilo fica num nível, todo aquele exercício, tudo que você estudou, fica num nível inconsciente. Com a gente aqui é a mesma coisa. Você pode estudar todas as técnicas, você pode estudar literatura, você pode ser um mestre, mas na hora que você senta para escrever, você escreve. Você está ali no ato de escrever, sem pensar muito nas técnicas, em tudo que você estudou durante a sua vida.
Então, isso muitas vezes a pessoa ela está procrastinando ou ela não tem motivação porque ela senta diante do papel e ela fica questionando todas as técnicas que ela aprendeu. Assim como no teatro, você você deve ser um pouco mais, quero dizer assim, se livrar um pouco disso, de é ótimo estudar tudo, entender tudo, milhares de técnicas, você leu livros interessantes, mas na hora que você sentou para escrever, você deixou isso de lado, deixou isso lá na tua intuição, lá no teu inconsciente e simplesmente escreve. É você e o seu inconsciente trabalhando nesse momento. E é a sua motivação que vai transformar isso numa realidade. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Passar do estágio da imaginação para o estágio da criação não é fácil mesmo. É como um processo de nascimento, nascimento de algo, entre aspas, original. Algo, uma ideia, uma frase, um parágrafo, um capítulo que você deu à luz. E muitas vezes esse bebê ele é feio mesmo. Você tem que se acostumar a ter a noção de que ele, com o tempo, vai ficar mais bonito. Entende? É uma metáfora. Ele vai ficar mais bonito. Com o tempo, você vai reescrever e esse texto ele vai começar a ganhar forma, mas é uma caminhada. Então isso também é uma forma de se desmotivar. Você achar, é o que a gente está falando sobre perfeição, é você achar que o seu texto, logo de cara, tem que ser sensacional. Desfaça essa imagem. Eu sou um cara que preciso trabalhar muito isso também. Me irrita, então eu volto, reescrevo, reescrevo. Os grandes escritores dizem que reescrever durante o ato de escrever não é necessário, não é o ideal. O ideal é você escrever e depois ir burilando, depois ir reescrevendo. Portanto, não se sinta tão inferior assim se você acha o seu texto ruim. Há sempre oportunidade, e ela deve existir mesmo, de reescrever aquilo. E aí é o momento em que a pessoa para, ela abandona o trabalho. Ela diz: olha, e não é só texto que eu estou falando, não é só livro que eu estou falando, em qualquer projeto. A pessoa abandona o trabalho e diz o quê? Ah, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é para mim. Ela não percebe que essa insegurança faz parte do trabalho. Eu lembro, eu me formei em publicidade há muitos anos atrás. Eu lembro de um grande publicitário muito famoso, e é famoso até hoje em dia, e ele dizia: olha, gente, vocês estão enganados. Eu, quando acordo de manhã, eu sempre acordo com a sensação de que eu não vou conseguir fazer o trabalho. Eu sempre pergunto: será que hoje eu vou conseguir criar? Então, ele dizia que a insegurança era um elemento positivo. Ele tinha ressignificado a segurança, a insegurança. Insegurança para ele era, nesse momento, algo positivo. Porque quando ele chegava no trabalho, ele tinha a mesma performance de sempre. Mas no dia seguinte, quando ele acordava inseguro. Então você, escritor, quando se sente inseguro, isso te dá uma desmotivação, ressignifique isso. A insegurança pode te motivar também. Eu quero dizer que a insegurança é um elemento de automotivação também. Vamos ver aqui a primeira dica, então, para você se automotivar. Tenha uma rotina, tá? Dizem que os grandes escritores, Stephen King, um dos maiores escritores da atualidade, ele tem uma rotina. Ele diz no livro dele lá sobre a escrita, um livro sensacional. Ele diz: escreve todo dia pela parte da manhã. À tarde, ele faz outras coisas. Ele lê, ele prepara o material, planejamento de outros livros, enfim. Mas ele escreve todo dia pela manhã em um determinado número de palavras. Ou seja, para resumir, a rotina faz com que você auto se motive.
Agora, uma coisa curiosa, por que de manhã? Por que alguns escritores escrevem de manhã, hein? É, talvez eles falam, porque se você deixar para tarde, você já entra num processo de procrastinação. Ah, não, eu escrevo à tarde. Ah, não, eu escrevo no início da noite. Ah, não, eu sou notívago, eu sou da noite, então eu escrevo lá de madrugada. Então esse processo de procrastinação começa a rodar. E o que a gente quer aqui é fugir dele, é acabar com ele. Uma segunda dica para você se automotivar seria: qual o ambiente que você escreve, né? O ambiente que você escreve, é, ele tá interessante para isso? Ele tá produzido para que você tenha ideias? Ele tem, por exemplo, se você gosta muito de, ele tem livros, se você gosta muito de livros, se você gosta muito de ler, se você vai escrever, ele tem livros, ele tem elementos arquetípicos. Por exemplo, alguns escritores escrevem com imagens de corujas, porque a coruja representa o quê? A inteligência. Aquilo no ambiente dele é importante. Outros se preocupam com quadros no ambiente em que ele escreve. O mais importante é como é o seu ambiente. E não é só o seu ambiente, o ambiente da sua casa. Por exemplo, Ernest Hemingway, grande escritor, ele escrevia em cafés, bebendo café, e eu acho que depois ele bebia vinho também, não sei o certo, mas ele escrevia em cafés. J.K. Rowling passou muito tempo, os livros de Harry Potter, antes de se tornarem famosos, ela também escrevia em café. Tem até uma mítica que diz que era o lugar mais quente, a casa dela não tinha aquecimento, e ela escrevia, mas não importa, ela escrevia em cafés. Ali ela começou a produzir a obra dela. Então, a pergunta que eu te faço é: como está o seu ambiente de escrita? Ele é estéril, ele não tem nada? Ou ele tem algo que te leva para esse mundo da, entre aspas, inspiração? Essa terceira dica, ela funciona com muita gente. Divida o seu objetivo em pedaços menores. Volto a te dizer, isso não serve somente para escrever um livro. É até para estudar, para outros trabalhos que você está fazendo. Né? É aquele papo que a gente já teve sobre o cérebro, ele precisa economizar energia. Então, você vai escrever, quando você olha, nossa, eu tenho um livro inteiro para escrever. Divida ele em pedaços menores. Por exemplo, você pode ter um objetivo de hoje escrever um capítulo. Ótimo. Ou você pode ter o objetivo de escrever 2 páginas hoje. Não importa. Se você dividir em pedaços menores, você pode ter até o objetivo de escrever 3 parágrafos por dia. Olha, um objetivo bem menor, mas ele pode funcionar. Ah, mas eu vou levar 5 meses para escrever o meu livro? É melhor do que você não escrever. Então, divida sempre. Vê aí com você mesmo. Questione a você mesmo que no início não se pressione. Ah, eu tenho que escrever 2 capítulos porque eu quero escrever o meu livro muito rápido. Não, você não tem que escrever o seu livro muito rápido, a não ser que você queira. Aí é outro assunto. Mas nesse caso, divida em pedaços menores. Sempre. Isso é uma boa dica. Às vezes acontece uma coisa interessante. Quando a pessoa escreve sob pressão, às vezes o texto ele sai melhor. Já percebeu isso? Percebe isso? E escrever sob pressão, que eu estou dizendo, é justamente estabelecer o objetivo. Ah, eu tenho que escrever 3 parágrafos. Aí você está cansado, chegou do trabalho, mas você tem esse objetivo. Então cumpra esse objetivo. É isso que eu estou chamando de escrever sob pressão. Procure fazer esse exercício. Escreva sob pressão. Determine um número, um horário ou um objetivo e escreva, independente de como você estiver se sentindo. Você pode ter uma surpresa com isso. Teu texto pode ganhar
uma qualidade muito maior quando você escreve sob pressão e de repente você mesmo não sabia que era capaz disso. Bom, a quarta dica para você é se automotivar, para você jogar a procrastinação fora. É uma dica que ela é controversa. Algumas pessoas acham que deve ser feito, outros não. Aí vai ficar por sua conta. Eu acho ela é interessante, que é o sistema de recompensas. Tá? Quando você cumpre a sua missão, o seu objetivo, você se propõe a te dar uma recompensa. E ela pode ser o quê? Olha, eu vou cumprir o meu objetivo e vou comer aquele docinho que eu queria. Olha, se eu cumprir esse objetivo aqui, eu vou assistir aquele filme que eu queria tanto. Eu vou ao cinema e eu não vou assistir o filme enquanto eu não cumprir esse objetivo. Por isso que eu te disse, ele é meio controverso, né? Você comer e se propõe a comer ou beber alguma coisa depois que cumpre o seu objetivo. No entanto, é uma coisa que funciona muito bem para algumas pessoas, tá? Pensa nisso, se ela funcionar para você, é uma dica muito boa. Proponha alguma recompensa, talvez alguma aqui que eu não esteja imaginando. Quer ver uma recompensa boa? Eu vou comprar um livro que eu quero tanto ler, mas vou comprar se eu escrever o meu primeiro capítulo. Isso também é uma espécie de motivação sob pressão. Pensa nisso. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela tem um exercício muito bom para você usar e que você pode usar para se automotivar. Eu sempre falo sobre esse exercício, mas é sempre bom reforçar. Você, na hora que sentar em frente ao computador ou em frente ao caderno que você vai escrever, as folhas, eu quero que você simplesmente feche os olhos e imagine, a partir desse momento, que você está escrevendo o seu capítulo, aquilo que você se propôs a escrever e que você terminou de escrever. Você sinta a alegria, a força, a recompensa mesmo, de ter recompensa emocional, de ter acabado, de ter terminado com aquele objetivo. Procure perceber, ainda de olhos fechados, todos os elementos visuais e auditivos que compõem aquela cena, a cena onde você terminou de escrever aquilo que você se propôs. Ótimo. Você pode imprimir esse papel. Você pode mostrar para alguém esse capítulo ou esse pedaço do livro. Você pode imaginar agora as pessoas te dando os parabéns, dizendo que está ótimo, que está muito bom, que esse teu trabalho vai render muito, perguntando como você consegue escrever tão bem. Perfeito. Agora você pode abrir os olhos. Essa sensação que você teve quando começou a imaginar, ela pode funcionar como uma âncora para você. Todas as vezes que você for escrever o seu livro, você procura essa sensação de que você já escreveu, ele já está pronto, mesmo que você não tenha escrito, você vai ter essa sensação. O pessoal da programação neurolinguística, eles dizem que o cérebro ele não entende o que é realidade e o que é imaginação. Para ele, isso já aconteceu. Trabalhe com essa ferramenta é muito interessante. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, claro, se inscreve no canal sempre, ativa o sininho para a gente trazer cada vez mais esse material, mais vídeos interessantes sobre arte de escrever e outros assuntos também, ok? Um abraço, gente.